Você já sabia que o seu estado de ânimo e a qualidade dos seus pensamentos e sentimentos influenciam não só no seu bem-estar emocional, psíquico, mas também no seu bem-estar físico e corporal? É disto que vamos falar no nosso Oásis de Introspecção. Om Shanti. Meu nome é Julia de Souza, sou terapeuta de radiestesia quântica e multidimensional e facilitadora de meditação Raja Yoga. Nesta oportunidade vou compartilhar com vocês o quão importante é a ferramenta da biodescodificação na resolução de problemas a nível de saúde, não só psíquica e emocional, mas também a nível físico, e de que forma a gente pode monitorar e trabalhar em manter os nossos pensamentos e sentimentos numa vibração positiva ou numa vibração de amor incondicional. Então, ao longo dessas semanas, tem vindo muitas pessoas com diversos problemas, não só psíquicos, emocionais, mas também energéticos e, portanto, físicos. O que temos visto durante as sessões e o que tenho visto ao longo do meu processo como terapeuta, assim como o meu processo como pesquisa nesse sentido, é que muitas das doenças físicas realmente têm um detonante ou um fator determinante a partir das emoções. E nesse caso são emoções estagnadas, quer dizer, emoções que naquele momento que a gente passou por algum tipo de choque emocional ou algum tipo de trauma, a gente não teve a capacidade de poder trabalhar no sentido de poder depurar essas emoções. E não quer dizer que a gente não se permita viver ou sentir elas, mas sim no sentido de a gente poder integrá-las. De que forma que a gente consegue integrá-las? Poder perceber da onde que está vindo, o que eu preciso saber em relação a essa emoção. É só desse momento? Vem de lá atrás de alguma outra situação anterior? Então, durante a terapia, a gente verifica também se tem uma raiz, não só nesse momento presente, senão em alguma outra situação contemporânea daquela pessoa durante a vida dela, ou mesmo questões que podem vir de vidas passadas, ou inclusive se tem uma raiz a nível ancestral. Então, o que a gente faz é verificar essas emoções com a biodescodificação e fazer a eliminação ou corte emocional desse tipo de emoções e o vínculo, digamos, que vai nos fazer conectar constantemente com aquela lembrança, com aquela situação. É dessa forma que a gente consegue fazer o corte emocional dessas situações que no final podem estar gerando algum tipo de bloqueio. Pode ser a nível emocional, como uma fobia, ou mesmo a nível físico, como uma alergia, fibromialgia, ou algo mais grave, digamos, nesse caso, como as doenças, seja de câncer ou de lúpus, alguma doença que vai trabalhar no sentido de intensificar esses processos de aprendizagem e de toma de consciência a partir dos efeitos físicos. Então é importante saber que durante o nosso dia a dia é importante que a gente monitore e esteja consciente de aonde estamos vibrando emocionalmente. Estamos no amor incondicional? Estamos na energia do medo? Estamos na energia da dor, da raiva? Por quê? Com o tempo, quando a gente termina fazendo essa vibração constante naquela emoção e a gente não consegue nos desfazer desse tipo de emoção negativa em relação a algum episódio ou alguma questão que seja recorrente também, né? O que acontece é que o nosso corpo vai adoecendo. Por quê? Essas emoções vão ser encarregadas de ativar as nossas células. Essas células vão começar a segregar o que a gente chama de neuropéptidos na neurociência. Esses neuropéptidos vão se encarregar de ativar o nosso sistema sanguíneo, o nosso sistema nervoso também. Ao mesmo tempo, vai inclusive até a mudança do nosso DNA, o que realmente no final pode nos predispor a ter uma maior facilidade de um desenvolvimento de algum desses tipos de doenças. E claro, isso em conjunto, né,
né? Com o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso vão começar a segregar o hormônio que muitos já devem ter ouvido, que é sobre o hormônio do cortisol. O hormônio do cortisol, em dosagens normais, é essencial para o funcionamento do nosso corpo e diversos sistemas orgânicos que a gente tem para o funcionamento do nosso corpo no nosso dia a dia, para o estabelecimento físico e energético que a gente precisa para nos manter em pé. Porém, em dosagens excessivas, o único que vai fazer é nos manter num estado de alerta constante. Por quê? Porque estamos num estado de medo. E esse estado de medo, esse estado de alerta constante vai fazer com que a gente eleve os picos de estresse, né? Normalmente de manhã é onde a gente vai ter os picos de cortisol muito mais altos, mas porque a gente precisa disso para começar o nosso dia a dia. Porém, quando a gente está com algum tipo de situação que está nos gerando estar em essa situação de alerta e a gente não faz nenhum tipo de trabalho interior, nem com a ajuda de algum tipo de terapia, o que vai acontecer é que esse cortisol vai terminar intoxicando também o nosso corpo. E isso pode gerar problemas a nível, por exemplo, de sobrepeso, a nível de descanso, dificuldade de poder dormir ou conciliar o sono e diversos problemas hormonais também ao mesmo tempo. Então, que ferramentas a gente pode utilizar para manter a nossa vibração elevada e os nossos pensamentos positivos, né? Depende também do nosso sistema de crenças, principalmente. Então, a gente tem que trabalhar em monitorar e perceber quais que são essas crenças. São crenças positivas, crenças limitantes, de que forma eu posso trabalhar na eliminação dessas crenças. O segundo, durante o seu dia a dia, sempre pense, sempre veja como que eu estou me sentindo. Estou me sentindo com raiva, isso vai gerar pensamentos negativos e, portanto, ao mesmo tempo vai gerar cenários totalmente catastróficos ou autodestrutivos. E o que acontece? O nosso cérebro, o nosso corpo físico, não entende que essa situação é ilusória, é irreal ou que a gente está simplesmente imaginando ela. O que vai fazer no nosso corpo físico, os efeitos que vão gerar esses sentimentos, essas emoções e essas visualizações que você termina fazendo, é que é como se fosse uma situação real. Então, o que vai acontecer é que você vai segregar com muito maior intensidade esse cortisol, e o que vai gerar diversos tipos de bloqueios e, portanto, o adoecimento do corpo físico e emocional ao mesmo tempo. A outra questão que eu sempre recomendo para isso é a meditação, que vai nos ajudar a fazer uma espécie de detox diário, tanto emocional e tanto a nível dos pensamentos e dos sentimentos. De que forma que eu quero começar o meu dia? No final do dia, por exemplo, o que não me serve mais? O que está me gerando dor? O que está me gerando frustração? O que me gera raiva? Então, poder fazer um detox diário. E a última questão é evitar esses sobreestímulos, seja do celular, ou da pantalha, ou da tela do computador, onde tem notificações constantes que vão gerar um estado de alerta e um estado ao mesmo tempo de adicção a essa alerta, né? Que o nosso cérebro segrega substâncias com o tempo, ao ser repetitivo, né? Vai gerar substâncias que são similares a quando a gente desenvolve um vício, por exemplo, por algum tipo de substância química. Então, isso vai acontecer da mesma forma com alguns tipos de notificações. Então, evite manter o seu celular em um estado constante de notificações com volume, né? Tenta colocar no vibrador ou no silencioso, de forma que você possa realizar isso, mas sem ficar num estado de alerta constante, seja em relação à família, seja em relação ao trabalho ou diversas situações. Em caso você veja que esses mecanismos não estão lhe ajudando, pode procurar então a ajuda de um terapeuta, a ajuda de um profissional a poder trabalhar esse tipo de emoções de uma forma mais específica e mais focada, porque do contrário você vai terminar adoecendo. Então é importante a gente cuidar não só daquilo que a gente come ou daquilo que a gente se nutre fisicamente ou materialmente, mas sim daqueles sentimentos, pensamentos que podem ser gerados pelas reuniões com outras pessoas, pela nossa voz interior negativa, pelas notícias ou informações que a gente vai consumindo no nosso dia a dia. Então, evitar aquilo que lhe faz mal. Mantenha a sua vibração elevada, mantenha essa predisposição
a você só integrar e só se conectar com aquilo que possa manter a sua vibração elevada, ou pegue ferramentas, como eu estava lhe explicando, para você fazer essa depuração diária e, se não, procurar ajuda de uma terapia, como nesse caso é a radiestesia quântica e multidimensional. Em conjunto com a biodecodificação, podemos fazer o corte do vínculo emocional com aquela situação de trauma, com aquele impacto emocional, ou mesmo com situações que estão lhe gerando algum problema a nível físico. Vou deixar da próxima semana uma meditação para poder trabalhar esse tipo de situações, trabalhar na depuração das emoções negativas, e ao mesmo tempo recomendo fazerem durante essa semana um exercício diário que vocês consigam colocar no final do seu dia, que situações normalmente geram com que você esteja em um estado de alerta constante, de preocupação, de estresse, para vocês focarem que cada vez que aconteçam situações similares, vocês precisam de mecanismos, precisam de ferramentas para poder depurar esse tipo de emoções. Uma maravilhosa semana para vocês. Qualquer dúvida, sempre fico à disposição através dos meus contatos aqui na rede. Até mais. Namastê.